Olá, este vídeo tem o propósito de compor um trabalho escolar da aluna Elizabeth por solicitação da professora Edna Leão, da Escola Estadual de Referência Frei Epifânio, que fica no município de São Joaquim do Monte, em Pernambuco, a 130 quilômetros de Recife. Eu sou Arthur Mendonça, especialista em acessibilidade e inclusão, e hoje nós vamos conversar sobre educação inclusiva na perspectiva do aluno com deficiência visual. Então, qual o primeiro passo a ser dado? Tanto a escola quanto o professor, primeiro tem que conhecer o aluno, tem que conhecer o aluno como um todo. A sua história de vida, a família, a condição visual, os interesses, as habilidades, as competências e também as dificuldades. Mas por que tudo isso? Sem isso, eu não consigo estabelecer um programa de desenvolvimento individualizado. Eu não consigo estabelecer os recursos necessários para que aquele conteúdo que vai ser trabalhado em sala de aula e que vai ser desenvolvido na escola, ele consiga chegar ao aluno com deficiência visual. Outro passo importante e fundamental é conhecer a condição visual do aluno. Se ele é cego ou se ele tem baixa visão. Se ele é cego, quais são os recursos necessários para atendê-lo? Se ele tem baixa visão, qual é a potencialidade visual dele? Ou seja, normalmente a gente costuma avaliar o aluno com deficiência, que não é correto isso, não é? Pelo que ele não consegue ver, pelo que ele não consegue fazer, tá certo? Nós temos que observar a potencialidade do aluno. E nesse caso, um aluno com baixa visão, eu tenho que compreender como ele enxerga. Por quê? Com isso eu vou ver qual é o tamanho de letra que vai ser aplicado nas atividades dele. Quais são os contrastes? Quais são as necessidades de iluminação? Muita luz ou pouca luz? Isso interfere muito na condição visual do aluno, no desenvolvimento dele em sala, no desenvolvimento dele nas atividades extra-sala, as atividades que são desenvolvidas pela escola. Quais são os recursos de tecnologia assistiva acessível financeiramente, que pode ser aplicado para o aluno? Qual é a posição do aluno dentro de sala de aula? Como é que eu consigo estimular o meu aluno a que ele faça um deslocamento dentro de sala de aula e na escola? Então, tudo isso, tá certo? Parte do princípio de que eu tenho que conhecer primeiro a condição visual do meu aluno. Com relação à estrutura da escola, o que deve ter para garantir a acessibilidade? Para garantir a autonomia e independência do aluno. As salas, os ambientes devem estar devidamente identificados com plaquetas em braille. Isso não é um favor, isso é uma obrigação legal. Não é? Então, assim, existe uma norma que mostra como deve ser a identificação das salas de aula em braille e em letra ampliada para que o aluno com baixa visão ele identifique as salas corretas. Um outro ponto interessante é que muitas vezes a escola tem um lance de rampa que é para todos os alunos, tá certo? Inclusive pessoas com mobilidade reduzida, usuários de cadeira de rodas ou muletas, mas esquece que a pessoa com deficiência visual, principalmente o cego, ele precisa de uma identificação tátil. Então ele precisa do piso tátil, no início e no final da rampa. Ele precisa que a rampa nas suas laterais tenha a linha guia para que a bengala possa dar o balizamento para ele poder fazer a circulação tanto de subir quanto de descer. Tudo isso está contemplado em várias normas da ABNT. Então, assim, não é um favor, não é um acolhimento por favor. Isso aí é uma obrigação legal que todo o ambiente tem que estar acessível para que as pessoas possam ter autonomia e independência. Outra questão importante é o professor e a direção, eles têm que identificar uma necessidade que o aluno tem e que a escola não consegue desenvolver. São as atividades extra turno. Tá? Então, é uma
um atendimento de orientação e mobilidade, que é ensinar a pessoa com deficiência visual, tanto cego quanto baixa visão, as técnicas para que ele possa caminhar, se deslocar com autonomia, independência e segurança. Necessidade de aprender o braille, uma necessidade de fazer uma letra, de escrever uma letra ampliada, o próprio aluno com baixa visão, a utilização do soroban, que é um elemento inerente à pessoa com deficiência visual para que ele possa armar as suas operações matemáticas, né, que possa fazer, e outras atividades mais que a escola que não oferece, mas ela tem que ir buscar este atendimento no contraturno, fora da escola. Então, eu acredito na inclusão escolar quando a escola e o professor atendem à necessidade específica daquele aluno. Não é porque ele é cego, eu tenho 2 alunos cegos, eu vou utilizar os mesmos recursos para eles. Cada um tem uma particularidade. Porque meu aluno tem glaucoma e baixa visão, eu tenho 2 alunos com o mesmo diagnóstico, eu não necessariamente eu terei que usar os mesmos recursos para eles. Então, o atendimento ao aluno com deficiência visual, ele passa por um programa de desenvolvimento individualizado. É atender às necessidades específicas. Pergunte ao seu aluno o que ele precisa e vá pesquisar e vá perguntar a especialistas, tá certo? Como atender melhor ao teu aluno com aquela característica. Eu acredito que com essa fala, com essa abordagem, eu possa ajudar não só os professores, as escolas, mas outros profissionais e aos colegas também de sala de aula. Um forte abraço, bom trabalho para vocês e contem comigo, sempre.